Olá, tudo bem? Espero que você esteja bem, você e a sua família. Nós vamos novamente começar a nossa terceira aula sobre o livro de Jó. Hoje, de maneira ah, bem objetiva, nós vamos tratar do capítulo 1, do verso de número 6 ao verso de número 12 do capítulo 1 de Jó. Eu quero fazer a leitura então desse texto para que você possa acompanhar. A palavra de Deus diz assim: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste e concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Eu quero tratar com você neste dia. Antes eu quero dizer que nós estamos usando como fonte de pesquisa este livro, que eu recomendo a você, Integridade apesar de tudo, do pastor Daniel Santos. Você pode encontrar na Casa Editora Presbiteriana. É o livro que eu tenho usado como fonte de pesquisa para o nosso estudo. Aliás, Editora Cultura Cristã. Você pode entrar aí no site e adquirir este livro se você quiser ler mais, saber mais sobre o livro de Jó. Também tenho usado outros materiais, outras fontes de pesquisa, de estudo, para nós podermos aprofundar mais e podermos conhecer melhor a história que está registrada no livro de Jó. Eu quero hoje, então, iniciar o nosso terceiro estudo, a partir desses versos que acabamos de ler, fazendo através de algumas perguntas interpretativas. São 4 perguntas que nós vamos tentar responder olhando para esses versos. Primeiro, nós vamos ver a questão de quem são os personagens que estão nesses versos. Tentar entender cada um deles. Depois nós vamos ver o que está acontecendo nesses versos e por que Jó está sendo testado por Deus. E por fim, qual o benefício deste teste? Qual o benefício desse teste? Então, a primeira pergunta, vamos tentar responder: quem são os personagens que nós encontramos aqui nesses versos? Bom, você vai ter aqui no verso de número 6, dizendo que num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, os dois personagens aqui principais, você vai ter o Senhor de um lado, o Deus Criador, e você vai ter do outro lado Satanás. E aqui começa um debate, é um diálogo. Interessante observar, eu já quero destacar isso, que esse diálogo começa a partir de Deus. Diferente do que algumas pessoas às vezes falam e interpretam como se Satanás começasse esse diálogo, você vai prestar atenção no texto de que é Deus quem começa esse diálogo com Satanás. Quero apenas aqui explicar que Satanás, essa palavra que a gente encontra aqui para Satanás, é uma palavra
que traduzida significa adversário. Então, Satanás é um adversário de Deus, e ele também traz a ideia, essa palavra traz a ideia de que Satanás, ele é um acusador. Acusador. Então, ele é adversário de Deus, do povo de Deus, e ele é um acusador. Você vai encontrar lá em Apocalipse, no capítulo de número 12, o texto dizendo que Satanás, ele é o acusador do povo de Deus. E ele nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, Satanás, além de ser um adversário de Deus, um adversário do povo de Deus, ele também faz acusações contra nós diante de Deus. E é exatamente isso que a gente encontra aqui no livro de Jó. Satanás se apresentando diante de Deus e começando a fazer, nesse diálogo que Deus tem com ele, ele faz então em resposta algumas acusações contra Jó. A segunda pergunta que nós precisamos responder para entender melhor esse texto é: o que está acontecendo aqui nesta cena? O que está acontecendo? Qual é o assunto que está sendo tratado aqui nesses versos? A primeira coisa que nós então aprendemos é que a vinda de Satanás é uma vinda que ele está junto com os filhos de Deus. Preste atenção aí na leitura. O verso vai nos dizer, capítulo 1 aí, o verso de número 6 diz: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. A pergunta é: o que são os filhos de Deus? Filhos de Deus é uma expressão que é usada na Bíblia e usada também aqui em especial no livro de Jó para se referir aos anjos. Nós não sabemos se os anjos aqui são anjos, aqueles anjos caídos que se rebelaram contra Deus, ou se são todos os anjos que comparecem perante a presença do Senhor e juntamente no meio desses anjos, dos anjos celestiais, também comparece o anjo caído, né, que é Satanás. É bom lembrar que Satanás, ele era um anjo, primeiramente criado por Deus, um estado de santidade, e ele se rebelou voluntariamente, né? Ele usou o seu livre-arbítrio e ele se rebelou contra Deus, e por isso ele caiu do seu estado original. No livro de Jó, no capítulo de número 38, você vai ter esta referência a respeito da expressão filho de Deus se referindo aos anjos, quando o texto fala a respeito de Deus ter criado todas as coisas. E o texto fala assim no capítulo 38, verso 7: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Então, quando Deus criou todas as coisas, Deus também criou os anjos. Então, essa expressão filho de Deus se refere aos anjos de Deus. Se são todos os anjos caídos ou não, nós não sabemos essa informação. O fato é que Satanás veio Satanás também entre esses anjos. E logo em seguida nós vamos ter então as perguntas do Senhor a Satanás. São duas perguntas que Deus faz a Satanás. Isso é importante de novo a gente salientar. É Deus quem vai questionar Satanás. É Deus que começa o diálogo com Satanás. E Deus perguntou então a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Então nós temos aqui duas perguntas que são de iniciativas
do próprio Deus. A primeira, de onde vens, e a segunda, observaste meu servo Jó. Observaste meu servo Jó. A primeira pergunta, de onde vens, parece que Deus aqui atribui ao próprio Satanás algum tipo de responsabilidade. Ou seja, parece que há aqui algum tipo de prestação de contas. De prestação de contas. É interessante que uma das maneiras de nós entendermos isso é como Deus sendo o rei, Deus sendo o Senhor, e ele na sua corte celestial, ele chama os anjos para uma prestação de contas. Não só os anjos, que são os anjos guardados por Deus, guardados no estado de santidade, mas também os anjos caídos, como Satanás. Eles têm que prestar contas a Deus. Parece que é feito algum tipo aqui de investigação, uma tarefa que é dada para os anjos. Por isso Deus pergunta isso, de onde vens? Não é que Deus não sabia de onde Satanás vinha, Deus sabe de todas as coisas, ele conhece todas as coisas, mas ele está exatamente perguntando, inquirindo a Satanás a respeito da sua investigação que ele havia feito. E isso fica claro quando Deus faz a segunda pergunta. Deus diz assim: observaste o meu servo Jó? Observaste o meu servo Jó? Então parece que nessa tarefa, nessa responsabilidade que todos os anjos têm de fazer alguma espécie de investigação, Deus chama a atenção para o seu servo Jó, para o seu servo Jó. E nós temos aqui então essas perguntas feitas por Deus a Satanás. Feita por Deus a Satanás, como se fosse uma tarefa que ele tinha de investigar a integridade de Jó. E aí nós temos a resposta de Satanás. Satanás vai responder no verso 9, dizendo: então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde a Deus? Porventura Jó debalde a Deus? A pergunta de Satanás é: será que Jó não tem razões para temer a Deus? Será que Jó não tem razões, motivos para temer a Deus? E Jó faz um pedido. Ele diz para Deus, no verso de número 11: estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E verás se não blasfema contra ti na tua face. Ou seja, Satanás aqui, ele não está pedindo permissão para testar Jó, mas ele pede que o próprio Senhor coloque Jó debaixo de um teste. De fato, nesse diálogo de Deus com Satanás, fica muito claro que Deus é soberano e que Satanás é apenas um servo. Satanás é apenas um servo. Eu gosto muito da expressão que Lutero usou muitas vezes para se referir ao diabo, quando ele dizia que o diabo é um diabo de Deus, né? Me entenda bem, o diabo se rebelou contra Deus usando o seu livre-arbítrio, mas mesmo assim Deus é Senhor sobre o diabo. Deus é Senhor sobre o diabo. E o diabo então entende que ele tem que pedir não apenas permissão, mas que Deus tem que colocar na vida de Jó um teste para que ele possa agir,
E qual é o alvo, então, deste ataque? Satanás diz para Deus, você vai encontrar aí no verso 10, acaso não o cercaste, concebe a ele a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. A melhor tradução para esse verso, o verso de número 6, é: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo o que ele possui? Então, Jó aqui quer, aliás, me desculpe, Satanás aqui quer, quando ele fala tudo o que Jó tem, inclui os bens de Jó, inclui os servos de Jó e inclui os filhos de Jó, os 10 filhos de Jó. Então, esta é a primeira rodada de testes. Satanás, então, usa esse argumento contra Deus. E aqui nós vamos para a nossa terceira questão. Por quê? Qual foi o motivo do encontro entre Deus e Satanás? Primeira coisa, o encontro parece ser algo que acontecia regularmente. Você vai encontrar essa expressão logo no verso 6, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Este dia aqui não significa que é algum dia especial, como se fosse o primeiro dia do ano, mas é exatamente algo que sempre acontecia, algo que sempre acontece, que são os anjos terem que prestar contas a Deus, incluindo Satanás, a respeito das suas funções, a respeito da sua atividade. Aqui, como eu disse, é uma audiência na corte celestial. E os anjos, caídos ou não, eles têm que prestar contas a Deus. Eles têm que prestar contas a Deus. Nós temos aqui de maneira explícita no texto qual foi o motivo. Por que que Jó foi provado por Deus e por que que ele foi tentado pelo diabo? No verso 8, quando Jó faz aquela pergunta para Satanás, observaste, o Senhor faz essa pergunta para Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Veja que Deus, ele chama a atenção de Satanás para algumas características que eram peculiares na vida de Jó. Características essas que já nos foram apresentadas logo no início do livro, no capítulo 1, verso 1, quando fala que Jó é um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. O que é acrescentado aqui no verso 8 é que não há ninguém na terra semelhante a ele. Então, quais são essas características? Primeiro, íntegro e reto. Jó era um homem que tinha um caráter aprovado por Deus. Não significa que Jó não pecava, não errava, mas em comparação aos homens da sua geração, em comparação às pessoas da sua época, ele era um homem de caráter íntegro e reto. Segundo, Jó era um homem piedoso. Deus diz que ele era um homem temente. Ele era um homem temente a Deus. E em terceiro lugar, a resistência que Jó tinha em relação ao mal, a sua resistência ao diabo. O texto fala, um homem que se desviava do mal. Um homem que se desviava do mal. Por isso, o Senhor, comparando Jó com os demais homens da sua época, da sua geração, diz, porque ninguém há na terra semelhante a ele. Essas eram as características de Jó, que Deus olhava e agora ele chama a atenção de Satanás para essas características.
nós vamos ver que Satanás, ele questiona Deus de que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal, porque Deus havia cercado Jó, protegido Jó com todas essas bênçãos. Esse é o significado da palavra que nós encontramos aí para sebe, cercaste com sebe, ou seja, cercaste com proteção. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus, olha, ele serve o Senhor porque ele é protegido pelo Senhor. Ele é protegido pelo Senhor. O Senhor o cercou, o Senhor colocou uma cerca ao redor da vida dele, protegeu ele e o Senhor o abençoou com os bens, o abençoou com os filhos que ele tem, por isso que ele é um homem íntegro e reto, por isso que ele teme ao Senhor, por isso que ele se desvia do mal. Parece que parece que Satanás aqui está relacionando, então, a maneira como Jó vivia, o seu caráter, a sua integridade, o fato dele ser temente a Deus, se desviar do mal, exatamente como uma espécie de barganha, como uma espécie de troca, porque ele era o protegido de Deus, porque ele era o protegido do Senhor, diferente dos demais homens. E aí nós vamos então para a última pergunta, que é a pergunta sobre qual era o benefício então deste teste, qual foi o benefício deste teste na vida de Jó. Quando as pessoas estudam o livro de Jó, normalmente elas acham que o livro de Jó é para discutir a respeito do sofrimento humano. Mas este não é o objetivo do livro de Jó. O objetivo do livro de Jó é exatamente mostrar que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Não porque Deus o havia cercado, não porque Deus o havia protegido e o abençoado com bens, com filhos, e depois, como vamos ver depois, com saúde. Não. Mas sim porque a motivação de Jó era de fato servir a Deus. Esse é o grande objetivo do livro de Jó, mostrar para nós que Jó tinha uma única motivação, e essa motivação não estava no seu sucesso, na sua fama, não estava nos seus bens materiais, não estava no fato dele ter filhos e filhas, não estava no fato dele ter saúde. Mas a motivação de Jó era de fato, a sua motivação era de servir a Deus. Por isso ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Eu quero dizer algumas coisas como aplicação desse estudo para nós. A primeira aplicação que eu quero fazer é de que o Senhor, ele é soberano. O Senhor é soberano. E isso é muito claro no verso 12, quando diz: disse o Senhor a Satanás, eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O Senhor é soberano. E o Senhor aqui concede uma autorização, uma permissão para que Satanás possa tentar Jó. Possa tentar Jó. Então, essa visão que as pessoas têm às vezes, de que há um dualismo entre o bem e o mal, como se Deus estivesse de um lado e Satanás estivesse do outro, como se o bem e o mal estivessem lutando entre si para ver quem é que vai ganhar esta luta, não é uma visão bíblica. Deus é soberano. E Deus é soberano, inclusive, sobre o diabo. Deus tem um controle sobre o mal que acontece no mundo. Eu, de fato, não tenho todas as respostas. E essa é uma segunda lição que nós aprendemos aqui no texto, de que o sofrimento que Jó experimenta na vida dele, logo em seguida, ele não sabia a respeito disso. Ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo no céu. Ele não sabia desse diálogo entre Deus e Satanás.
Aliás, ele nunca soube, nem ele, nem os seus amigos, nem a sua esposa. Nós sabemos porque nós temos a revelação bíblica. Mas Jó nunca soube das razões, dos motivos. Por isso que nós não temos todas as respostas para o sofrimento humano. E às vezes as pessoas querem sempre encontrar alguma razão, encontrar algum motivo para o sofrimento humano, mas nós não temos essas respostas para o sofrimento humano. Deus, ele é soberano, Deus tem as suas razões, Deus tem os seus motivos, e Deus, como soberano que é, ele tem o seu propósito em fazer todas as coisas que ele faz. A segunda coisa que nós precisamos entender, a terceira coisa, aliás, que nós precisamos aplicar para a nossa vida é essa distinção entre provação e tentação. Deus aqui está provando Jó. Mas Deus não é a fonte do mal. Deus não é o autor do mal. A fonte do mal é Satanás. Então, de um lado você tem Deus provando, e do outro lado você vai ter Satanás tentando Jó. E Tiago, lá no capítulo 1, ele explica muito bem essa questão entre a provação e a tentação, a origem da provação e a origem da tentação. E ele diz assim, no capítulo 1, verso 12 ao verso 15, eu quero ler para você. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Depois, logo em seguida, no verso de número 17, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito são do alto, descendo o Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, Deus é a fonte de todo bem. Deus é a fonte de toda bondade. Deus é a fonte de todas as bênçãos. Ele não é o autor do mal. Jamais atribua o mal que acontece no mundo, na vida dos homens, a Deus. Deus não é a fonte do mal. Mas Deus é soberano sobre o mal. E Deus nos prova. E é isso que Tiago está dizendo. Deus é a fonte da provação. E a provação é um teste de Deus na nossa vida. Um teste de Deus para as nossas motivações. Agora, a fonte do mal, Tiago diz, que é o diabo e que é o nosso próprio coração. Então, o diabo foi quem tentou Jó. O diabo foi quem tentou Jó. E o objetivo do diabo ao tentar Jó era tentar convencer Deus de que a motivação de Jó não era a motivação que Deus dizia que era. Né? Satanás vai dizer para Deus, diz para Deus, que se ele for provado por Deus, ele iria ver que Jó iria blasfemar contra ele. Ou seja, que a motivação não era o que Deus dizia que era. Que a motivação do coração de Jó era uma motivação íntegra, que ele era um homem íntegro, um homem reto, um homem temente a Deus, se desviava do mal. Então, o diabo, ele é o tentador. Ele é o tentador. Então, nós podemos dizer duas coisas. Enquanto Deus nos prova, e a provação é para o nosso crescimento, a provação é para nós conhecermos mais a Deus, a provação é para nós podermos reavaliar as nossas motivações. A tentação, que é do diabo, que é do nosso coração, a tentação, somos tentados por nós mesmos, é para tirar o pior de nós. É para nós blasfemarmos contra Deus, é para nós murmurarmos, é para nós pecarmos. A tentação tem esse objetivo, é tirar o pior de nós.
enquanto que Deus nos prova para o nosso crescimento e maior comunhão com Ele. E daí eu quero então terminar esse nosso estudo falando sobre a nossa terceira aplicação do texto, que é exatamente esta. Qual é a nossa motivação? Motivação. Veja que, por um lado, Deus quer mostrar que a motivação de Jó servir o próprio Deus é uma motivação santa, pura, coerente, honesta, e Satanás quer tentar Jó para tentar provar para Deus de que a motivação dele não era uma motivação santa. Ou seja, de que Jó servia a Deus por barganha. De que Jó servia a Deus porque Deus, entre aspas, havia protegido ele. De que ele era o protegido de Deus. De que Deus o abençoou com posses, com bens, com filhos, com tudo que ele tinha. Então isso faz a gente parar para pensar qual é a nossa motivação para servir a Deus. Qual é a sua motivação para você servir a Deus? Você serve a Deus por causa das bênçãos temporais? Você serve a Deus por causa de dinheiro? Você serve a Deus por causa dos filhos? Você serve a Deus por causa da saúde? Se essas coisas forem tiradas de você, como foram em Jó, você continuaria servindo a Deus? Você continuaria servindo ao Senhor Jesus? É muito importante a gente fazer esse exame, essa reavaliação do nosso coração diante do Senhor. Por que que nós servimos a Ele? Por que que nós adoramos a Deus? Por que que nós andamos nos seus caminhos? Interessante que lá em João, e eu quero terminar com esse texto, Jesus havia feito um milagre em João capítulo 6, alimentado uma grande multidão, lembra do milagre dos pães e dos peixes? Foram 5.000 pessoas, somente de homens, fora mulheres e crianças. E aquela multidão no dia seguinte foi à procura de Jesus. E Jesus, que conhece os corações, revela qual era a motivação daquelas pessoas. E ele diz para aquelas pessoas, em João 6, 26, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Depois ele diz no verso 35, eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aquelas pessoas estavam procurando Jesus pela motivação errada. Elas estavam procurando Jesus por causa do milagre. Porque elas comeram pão no dia anterior, estavam de barriga cheia. E elas procuraram Jesus não por causa de Jesus. Elas procuravam Jesus por causa do pão. Por isso eu pergunto para você, por que você serve a Deus? Por que você serve a Jesus? E eu quero dizer que se a sua motivação for bens materiais, se a sua motivação for porque você quer ter filhos, se a sua motivação de servir a Deus for por causa da sua saúde, por causa de prosperidade neste mundo temporal, nós estamos com a motivação errada. Nós estamos com a motivação errada. De fato, se nós estamos servindo a Deus por causa disso, nós não estamos servindo a Deus. Deus não aceita barganhas. Deus diz na sua palavra em Provérbios, filho meu, dá-me o teu coração. Entregue o seu coração para Jesus, incondicionalmente, para servir somente Ele, sem barganhas, sem troca, mas com a motivação certa, servir a Jesus pelo que Ele é, servir a Jesus porque Ele é o pão da vida, servir a Jesus porque Ele é o único Salvador. Eu espero que esse estudo tenha ajudado você a não somente entender um pouco o livro de Jó, mas a examinar o nosso coração, a examinar quais são as nossas motivações que nos levam a querer andar, servir e adorar a Deus. Que Deus abençoe você. Você possa pedir, como o salmista pediu, possa pedir ao Senhor para examinar o seu coração, examinar o seu caminho. E se existe algum caminho mau, peça ao Senhor, Senhor, me guie pelo caminho eterno, me guie pelo caminho correto. Que as minhas motivações sejam motivações que te agradam. E eu possa servir ao Senhor pelo que o Senhor é,
e pelo que o Senhor fez por mim em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do nosso Senhor Jesus.